Vamos abrir a palavra de Deus agora em Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8, eu quero ler com vocês dos versículos 2 até o 17. Romanos 8, versículos 2 ao 17. Esse é um texto bendito e nós vamos ver a ação do Espírito Santo em nós. Romanos 8, a partir do versículo 2. Depois, por favor, mantenha a Bíblia aberta no texto. Nós vamos ver algumas lições aqui. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não há sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Senhor, aqui estamos nós. Abençoa-nos nessa noite, para que entendamos a Tua vontade para nós. Que o Senhor encha os vazios com Teu Espírito nessa noite, e que saiamos daqui cheios, cheios, cheios. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém. O texto que lemos, ele aborda a multiforme ação do Espírito Santo de Deus. Verdadeiramente a nossa salvação é obra do Deus triuno. O Pai enviou seu Filho e Ele morreu em nosso lugar. Agora examinaremos a obra do Espírito Santo em nós. É exatamente isso que este texto quer nos dizer: a obra do Espírito Santo em nós. Com a Bíblia aberta no texto, há algumas lições para aprendermos juntos aqui nessa noite. A primeira está no versículo 2. O Espírito Santo nos liberta da escravidão, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
A lei do Espírito da vida que nos livra da lei do pecado e da morte. Quando dependíamos da lei, éramos prisioneiros e caminhávamos para a morte. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, saímos da masmorra do pecado e fomos libertos da tirania do pecado. A lei de Deus condena os homens, porque enquanto permanecem sob obrigação da lei, são oprimidos pela escravidão do pecado e assim se veem culpados de morte. O Espírito de Cristo, contudo, ele abole em nós a lei do pecado, e ao corrigir os desejos desordenados da carne, ao mesmo tempo nos livra da culpa, do pecado e da morte. Daí nós entendemos Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estávamos presos à lei, mas em Cristo a igreja não mais está presa à lei. Ele nos libertou, nós estamos livres. Ele nos libertou da escravidão, e louvado seja o nome do Senhor. Ele quebrou as correntes pesadas que nos aprisionavam, e eu e você estamos livres. Livres, livres. Há uma segunda verdade que está no versículo 4, é que o Espírito Santo nos capacita a obedecer os preceitos da lei, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na antiga aliança, tudo vinha de nós, nada de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus e nada de nós. Nada. Outrora a lei mostrava o nosso pecado, mas não nos capacitava a triunfar sobre ele. Agora o Espírito que habita em nós nos capacita a vencer o pecado. Quem nos capacita a vencer o pecado? O Espírito que habita em nós. Nas palavras de John Stott, ele diz que a lei é boa, mas também é fraca. Em si é santa, contudo é incapaz de tornar alguém santo. Incapaz. Assim a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la. Ninguém conseguia cumprir a lei. Existia um que poderia cumprir e cumpriu, e o nome dele é Jesus Cristo. Único. Romanos 7,12, Paulo diz que a lei é santa, sim, mas o homem é profano. Ele diz que o mandamento é justo e bom, mas o homem é injusto e mau. A lei exige perfeição, e ela sempre exigiu perfeição, porém, nós somos imperfeitos. Imperfeitos. A fraqueza da lei não estava em si mesma, mas em nós, na nossa carne. Porém, o Espírito Santo que habita em nós nos faz andar em novidade de vida e não satisfazermos mais os desejos da carne. E só o Espírito Santo pode fazer isso comigo e com você. Terceiro lugar, dos versos 5 ao 8, nós aprendemos que o Espírito Santo nos predispõe para a santidade. O mais interessante do que vamos ver agora é que as duas forças que operam no homem são a carne e o espírito. Dois modos de vida conflitantes. Somos governados por um ou por outro. Ou você é governado pelo espírito ou pela carne. Sim, senhores. Ou por um ou por outro. A carne escraviza, o espírito liberta. A carne conduz ao tormento, o Espírito Santo paz. Paz. É preciso deixar claro que quando Paulo usa a palavra carne aqui, sars,
no grego, ele não se refere ao tecido muscular, não, mas ao todo que compõe a natureza caída, corrompida do homem. Dito isso, eu quero ver com vocês 2 pontos. Irmãos, nós não entramos no Espírito Santo ainda. Isso é só uma introdução bem breve. Olha comigo o versículo 5, que as 2 forças antagônicas que operam no homem. Por que antagônicas? São opostas em si. Olha o 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O Espírito Santo, ele inclina a nossa mente para desejá-lo. E essa inclinação é chamada de pendor, um desejo forte que nos impulsiona e nos arrasta para fazer a vontade daquele que nos criou e deixou a terceira pessoa da Trindade morando em nós. Onde o Espírito reina, é um sinal claro, claríssimo da graça salvífica de Deus. Onde o Espírito é extinto, o reino da carne prevalece, ou seja, ele continua em seu estado original de condenação. Amado irmão, ou você é dirigido pelo Espírito ou pela carne, ou você é dirigido por aquilo que você acha, ou você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Quem dirige você? Quem conduz você? Dos versos 6 ao 8, há 2 resultados opostos que são colhidos pelo homem. 6, acompanhe. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, meu Pai. Os que vivem na carne, diz Deus, e não a novela das 9, não podem agradar a Deus, não podem. Aqui a sopa vai começar a engrossar um pouco. Aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Enquanto o pendor do Espírito produz vida e paz, o pendor da carne dá para a morte. O pendor da carne, diz o texto que lemos, que é inimizade contra Deus. E o resultado óbvio é que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E por quê? Porque a única maneira de agradar a Deus é submeter a Ele e a sua vontade. Irmão, escuta isso. Hoje eu não vou dar gritos, não se assustem. Se você que está aqui nessa noite, o seu coração bate, você respira, se você não agrada a Deus e se submete a Deus, o Espírito Santo de Deus não tem deleite em você, prazer em você. Ou você se submete à vontade de Deus e não da sua esposa, do seu marido e dos seus amigos, e se submete a Deus, ou então Deus não se agrada de ti. Não se agrada. O versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vemos aqui 2 características de pessoas: os regenerados, os não regenerados que estão na carne, e os regenerados que estão no Espírito, os quais têm 2 perspectivas ou disposições de mente: a inclinação da carne e a inclinação do Espírito, que levam a 2 padrões de comportamento: viver segundo a carne e viver segundo o Espírito, que obrigatoriamente vão resultar ou em vida ou em morte, ou em vida ou em morte, ou em inimizade contra Deus ou paz. Ou você é inimigo de Deus,
ou você tem paz com Deus. E eu vou aproveitar que eu estou gravando esse DVD e eu preciso dizer: não existe ninguém em cima do muro. Ou você é, ou você não é. Você já ouviu aquela frase que eu quero crer que a pessoa não pensa para dizer: você precisa sair de cima do muro. Os que estão no muro não são do Senhor. Não, senhores. Ou você é, ou você não é, diz Deus. Quarto lugar, diz o verso 9, que o Espírito Santo habita em nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por causa da obra de Cristo em nós e da ação do Espírito Santo em nós, fomos feitos morada de Deus, templos do Espírito Santo. Irmãos, pensa comigo numa coisa: aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo, habita dentro de nós. Você consegue imaginar um negócio desse? Aquele que disse Isaías 40, assim para os mares, ó, não passa daí. Aquele que olha as estrelas, conhece todas e chama cada uma pelo nome, habita dentro de nós. Isso é maravilhoso. Quem habita em você, que tem o Espírito Santo de Deus, não é o demônio, é Deus. Quem habita dentro de nós, e Paulo chama esse templo, em 1 Coríntios 6,19, a palavra templo é naos, é o lugar santíssimo onde Deus habita. Se Deus habita e o lugar é santo, eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é santo. Todos entenderam? Você não pode fazer aquilo que você quer com o seu corpo, porque na verdade ele não é seu. Ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, a evidência de que somos de Cristo é a habitação do Espírito Santo em você. Mas ao mesmo tempo, Paulo exorta-nos dizendo: se de fato o Espírito habita em vós. Irmãos, que intrigante isso. Se de fato o Espírito Santo habita em vós. Paulo diz mais ou menos assim, eu vou sintetizar e vocês vão entender. Se de fato o Espírito Santo está em vocês, por favor, deem frutos. Por favor, se o Espírito Santo de fato está em vocês, mudem de vida. Vocês conseguem. Vocês conseguem mais não ser aquilo que você era ontem. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com amor. É sempre com amor. Se você está na igreja há 1 ano, se você está na igreja há 10 anos e a sua vida não mudou, por favor, dá uma revisada no seu cristianismo, em nome de Jesus. Por favor, se você continua fazendo as mesmas coisas que você faz há 120 anos atrás, por favor, dá uma paradinha e revisa. Dá uma olhada aí no retrovisor. Vê se de fato o Espírito Santo habita em vocês. Irmãos, ontem um jovem estava comigo no carro e ele disse assim para mim: pastor, eu estou com uma dúvida tremenda. Eu disse: se eu puder ajudar você. Ele disse assim para mim: é normal eu estar na igreja há 11 anos e não querer ir na igreja? Eu falei: é lógico que não é normal.
É lógico que não é normal. Irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Se vocês aqui brigam para vir na igreja, brigam, há uma luta para vocês virem na igreja, por favor, dá uma revisada se o Espírito está em vocês. Dá uma revisada aí. Por favor, diz Deus. Eu não vou na igreja hoje, tem tantas festas. E aí você escolhe festa Jesus. Não para, em nome de Jesus pare. Festa shopping, festa cama. Irmão, em nome de Jesus pare. Dá uma revisada. Eu acredito que aqui não há ninguém assim, mas eu vou falar por falar. Eu não sei se você já ouviu aquela pessoa dizer assim: eu trabalho a semana inteira, domingo eu preciso descansar. Por favor, dá uma revisada. Dá uma revisada. Pastor, você sabe como é? Não, eu não sei como é. Se você preferir dormir em vez de vir à escola bíblica dominical, em nome de Jesus, revise. Deus está falando é com você, não é com aquela pessoa que não está aqui, é com você. Você. Faça um autoexame, diz Paulo, se de fato você foi regenerado. Irmãos, eu estou escrevendo João 3 sobre Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Eu vou pregar esse texto aqui. Importa-vos nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o batismo não lava pecados. Você pode passar pelo batismo e ir direto para o lago de fogo. Direto. Em nome de Jesus, dá uma parada, diz Deus. Se você é governado pelo Espírito ou pelos seus desejos. Diz a Escritura. Se o Espírito Santo habita em nós, eu vivo em novidade de vida. Eu vivo. E aí Paulo diz: se alguém não tem o Espírito, esse meu Senhor. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Meu irmão, escute isso. Neste domingo à noite, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você continua morto. Você continua indo para o lugar onde você foi destinado a ir, lago de fogo. Você tem o Espírito Santo de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você que está na igreja há 40 anos, o Espírito de Deus está em você? Quinto, diz o versículo 10, que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Certamente, escuta, Paulo não alega que o corpo físico já está morto. Não, uma vez que ele mesmo ordenou a mortificar os feitos do corpo. No versículo 13. Então o que Paulo diz? O que Paulo está dizendo é que eu e você, o nosso corpo mortal, está sujeito à morte e a ela destinado, a não ser que Deus leve você, como fez com Elias em 2 Reis 2:11, leve você vivo ao céu. Você passará pela morte, querendo ou não, esperando ou não, e estando pronto ou não, vai passar.
você e eu, a qualquer hora dessas, seremos deixados numa sepultura, querendo ou não, estando pronto ou não. Todos nós, todos sem exceção. Agora Paulo diz que por meio de nossa mortalidade física, o nosso espírito está vivo, pois fomos vivificados. Nós ganhamos vida em Cristo. Nós ganhamos vida em Cristo. Você ganhou vida em Cristo. Você respira nessa noite, é pela obra de Cristo em você. É por isso que os cristãos ainda se submetem à morte como salário do pecado, porque somos pecadores. Entretanto, uma vez que Cristo está em nós, mediante a habitação do Espírito Santo, o nosso espírito é vivificado. Nós nascemos de novo do alto do Espírito de Deus. Aqueles que têm o Espírito nasceram de novo do alto de Deus. Sexto lugar, olha o versículo 11. O Espírito Santo nos dará vida ao nosso corpo mortal. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós habita. Meu Deus, que coisa gloriosa. Talvez você não entendeu muita coisa, mas você vai entender. O mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. O mesmo. Diz Paulo: assim como o Pai ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito, também vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Mais uma vez, eu não sei se vocês notaram, mas Paulo faz uma alusão à Trindade aqui. O Pai que ressuscita, o Filho ressurreto e o Espírito da ressurreição. E mais, a ressurreição de Cristo é o penhor e o padrão da nossa ressurreição. O mesmo Espírito que dá vida ao nosso espírito, também haverá de dar vida ao nosso corpo. Se a sequência do pecado de Adão é a nossa morte física, o resultado da justiça de Cristo é a nossa vida espiritual. O mesmo que tirou Jesus do pó, nos tirará do pó também. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele nos dá vida. É a vida abundante de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse Espírito e viver essa vida em abundância não é ter a BMW 2060, é ter o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que nós temos vida abundante, porque o Espírito Santo nos dá vida agora e nos dará quando Jesus voltar. Que glória! O mesmo Espírito que dá vida ao nosso espírito, também haverá de dar vida ao nosso corpo. É por isso que Daniel 12:3, ele diz: aqueles que forem sábios resplandecerão com fulgor. Fulgor. Daniel usa, irmãos, que o corpo ressurreto daqueles que são do Senhor brilharão como o sol em plena luz, em pleno poder. Olha para o sol ao meio-dia, é o máximo do seu fulgor. Daniel diz que o nosso corpo, ao ser levantado do pó, quando Jesus voltar, brilhará como o sol em sua plena intensidade.
E mais, diz no versículo 12, que o Espírito Santo é o nosso credor, somos os seus devedores. Olha o 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, somos constrangidos a viver segundo a carne. Não temos nenhuma dívida com a carne, o conjunto de desejos, motivos, afetos e princípios pecaminosos. Nenhum. Não precisamos fazer a vontade da carne e nem somos constrangidos a viver segundo os seus ditames. Diz Paulo que somos devedores ao Espírito Santo que habita em nós. A Ele somos devedores. Ele habita em nós e nos capacita a viver em novidade de vida. Irmãos, é possível você ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser conduzido por Ele a cada pôr do sol e a cada nascer do sol. É possível você não cair e você viver segundo a vontade de Deus. Sim, senhores, é possível, sim, o Espírito Santo que habita em você, fazê-lo viver em novidade de vida, e você não dever nada à carne, mas ao Espírito Santo que habita em você. Oitavo lugar, olha o versículo 13. Isso é profundo, hein? O melhor está por vir. Vocês vão dar um glória daqui a pouco. Eu estou brincando. Quem gosta de glória? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Escuta. Só há dois estilos de vida, não existem três, só existem dois, segundo a Escritura: viver segundo a carne, ou mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Ou você vive conforme o Rick Martin, viva a vida louca, ou você vive de acordo com o Espírito Santo de Deus. Ou você vive como Zeca Pagodinho. Eu acredito que essa canção, ela foi escrita perto do lago de fogo. Ele disse no refrão: deixa a vida levar, vida leva eu. Vai levar para o lago. Vai levar, sim, Senhor, para a presença, não vou falar o nome, é muito forte, do nosso inimigo. Se você deixar a vida te levar, espere abrir os olhos num lugar que você não vai gostar. Se a vida levar você, espere. Aliás, tem uma outra canção aí que eu creio que essa foi tirada ao lápis de dentro do lago de fogo, e essa canção foi escrita meio fogo, meio papel, meio fogo, meio papel. O refrão é mais ou menos assim: cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Se você vive caindo, por favor, dá uma checada no seu cristianismo. Não é normal. Diz Deus: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Onde está isso na Bíblia? Me mostra. Por favor, alguém me mostre depois do culto. Eu estou ávido a recebê-lo. Esses dias um rapaz, ele chegou para mim com tanta avidez, um da Assembleia: pastor! Eu disse: nossa, eu quase caí com o pastor dele. Eu disse: pois não, irmão, você leu na Bíblia que o cair é do homem e o levantar é de Deus? Eu disse: não. Onde está? Pastor, está em tal lugar. Eu disse: por favor, me mostre. Eu lhe dou 3 dias para pesquisar. Você não vai encontrar. Você já ouviu isso alguma vez, não ouviu? Eu sei que ouviu. É heresia.
bobagem. Se você tem o Espírito, diz Deus, você caminha para a vida. Irmãos, há aqui um paradoxo bem interessante. Os que vivem morrem, e os que morrem vivem. Os que mortificam os feitos do corpo vivem, e os que vivem para a carne morrem. Que doideira! Os que ganham a vida perdem, e os que perdem ganham. Se você perder a sua vida, você ganha. E se você ganhar a sua vida, você perde. Há estes paradoxos na vida. Agora, essas palavras estavam no livro de John Stott. Existe um tipo de vida que leva à morte, e há um tipo de morte que conduz à vida. Que profundo! Entenderam? Eu vou repetir para você entender. Talvez você não entendeu, está muito rápido. Existe um tipo de vida que levará você à morte, e existe um tipo de morte que levará você à vida. Que louco, irmãos! Que homem profundo! Hein, Zé Maria? Você agora não dá para perguntar, não está na escola bíblica. O que é mortificação? Certamente não é masoquismo. E o que é masoquismo? É alegrar-se com o sofrimento auto-infligido. Você se alegra por bater em si mesmo. Não é. E nem ascetismo. O que é ascetismo? É negar ou rejeitar as necessidades naturais do corpo. Então o que é mortificação? É reconhecer o mal como o mal e rejeitá-lo e repudiá-lo veemente. Isso é mortificação. Diz Paulo para nós: mortifique os feitos do seu corpo, rejeite o mal como o mal e o mande embora. Diz Deus: rejeite o mal e toda aparência do mal e o mande embora. E viva em novidade de vida. Segundo Gálatas 5:24, é crucificar a carne com suas paixões e desejos. É possível você e eu triunfarmos sobre o pecado, não porque você fala 5 idiomas, não porque você tem uma casa boa e o carro do ano, mas porque o Espírito Santo que habita em você o conduz a vencer o pecado. Nono lugar, olha o versículo 14. O Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, eu amo Romanos, cara. Eu estava falando para vocês ontem ali na porta, né? A Luciana, minha esposa, está aqui. Eu comecei a expor Romanos numa igreja, lá no Rocim, lá no fundo mesmo. Nós passamos Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, e quando chegou em Romanos 6, o pastor da igreja me procurou e disse: pare em nome de Jesus. Eu não consigo ouvir essas coisas. Pare, por favor. Você lembra, amor? Ele é um santo. Ele é um homem muito santo. Pare, Romanos, pare. Diz o versículo 16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra testificar no grego é sim martírio. Isso é composto de duas palavras. O prefixo sim é com, e martíria vem a palavra martírio mesmo, de testemunha.
Neste caso, há duas testemunhas. O Espírito Santo confirma, endossa e conscientiza o nosso espírito sobre a paternidade de Deus. Amado, eu vou dizer uma coisa, não fica triste comigo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles têm certeza para onde vão, ainda que o coração pare de bater. Deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante. Se o seu coração parasse antes de vir o culto, onde você abriria os olhos? Na C&A fazer compras? Ah, que Deus abra os meus olhos dentro da Zara e eu pegue tudo por 60 minutos. Vamos sorrir para não chorar. É melhor sorrir. Deus abra os meus olhos no shopping Guatemi e que eu passeie por pelo menos 12 lojas. Vamos fazer conjunto aos 12 apóstolos. Senhor, 12 lojas. E eu passe pelo menos 20 minutos em cada uma delas, em nome de Jesus. Igreja do Nazareno da Família, escute o Espírito sussurrar. Se o seu coração parasse de bater hoje, a 1h35 era o fulgor da comelança e da bebelança de carne e de refrigerantes os mais prósperos possíveis. E alguns irmãos até da 1h51, que eu sei que alguns bebem. Onde você abriria os olhos? O Espírito Santo que habita em nós nos selou para o dia da redenção, e o penhor é a garantia de que aquilo que Ele começou, Ele vai começar. Irmãos, o que é penhor? Paulo usa essa palavra penhor em 2 Coríntios 5:5. Essa palavra no grego é arrabon, que significa algo muito abençoador. Arrabon era um homem ir até outro homem e deixar algo como penhor e dissesse assim para ele: olha, eu estou deixando isso como penhor e um dia eu vou voltar para pagar a dívida. Aqui é algo glorioso. O homem é Deus. Ele deixou o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, como penhor, e ele diz: não se prostitua, não se venda, viva uma vida que agrada a minha vontade, que eu vou voltar para buscar vocês. Diz Deus, a qualquer hora dessas, a trombeta soa e nós abrimos os olhos. Diante daqueles olhos benditos, gloriosos, que brilham, que brilham, que brilham. Todos quantos têm o Espírito Santo de Deus podem chamá-lo de Pai. De Pai. Como é possível ter a certeza da vontade de Deus? Talvez você está perguntando. É simples, não vem de nós, vem do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, nós erramos tanto nas decisões, nos casamentos, nas compras, em tudo, porque oramos pouco e não esperamos o nosso Deus falar. Porque se temos o Espírito Santo de Deus em nós, espere, Ele fala com seus filhos. Você é filho de Deus? Então espere, você pode chamá-lo de Pai. De Pai, de Pai. Louvado seja o Senhor. Somos filhos do Altíssimo, filhos, membros da família de Deus. Amado irmão, todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus.
Eu sinto muito em lhe dizer. Esses dias eu parei para tomar uma água com gás, a comprar uma água com gás num bar, que eles estavam ouvindo Frank Aguiar a todo vapor. Eu disse, meu Deus, irmãos, começou a me dar depressão ao ouvir o Frank Aguiar. E eles cantavam, Lavota Nova, e cantavam. Eu falei, dá essa água logo em nome de Jesus, dá essa água. Quando eu estava saindo, que eu dei R$2, um que estava dançando Frank Aguiar a todo vapor disse assim: ei, você do bar, me dá uma Skol, que eu também sou filho de Deus. Eu disse, não é bem assim. Não é. Não é. Amado irmão, para que você seja chamado filho, você deve tornar-se filho, não de qualquer pai, e receber um espírito que não habita no mundo. Aí você passa a ser chamado de filho. Antes não. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Todos quantos o receberam. A antítese é verdadeira: todos quantos não o receberam não são filhos. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui já ouviram isso. Por favor, me dá uma 51. Eu também sou filho de Deus. Já ouviu isso? Por favor, coloque o Milionário José Rico no volume 60. Eu quero ouvi-lo, que eu também sou filho de Deus. Já ouviu isso alguma vez? Ninguém aqui precisa viver cabisbaixo, e nem derrotado, e nem envergonhado. Você e eu somos filhos de um pai que não esquece o filho para trás. Louvado seja Deus por isso. Ele não abandona os seus, ele não esquece os seus. Aliás, irmãos, na mente de algumas mulheres é impossível que ela esqueça do filho, não é? Talvez na sua mente você diga assim: é impossível que eu esqueça o meu filho e o deixe para trás. Mas a Bíblia diz que é possível. Isaías 49:15, o autor diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho do ventre? Pode. Ele continua dizendo: ainda que esta esqueça-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda que a mulher esqueça, ainda que o homem esqueça, Deus não esquece de cada um dos seus filhos. E Deus sabe onde está, como está, o CEP, o CPF. Deus sabe de tudo. Se você é filho de Deus, eu quero encorajar você a pensar: descanse, descanse, descanse. Deita e durma, deita e durma. Entregue o seu amanhã ao Senhor, porque Ele sabe onde você está, como você está. Ele é Pai e Ele cuida de cada um dos seus, diz Deus. Eu termino com o versículo 17, em 12º lugar. Ora, se somos filhos, que glorioso! Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos também glorificados. Não somos apenas filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Irmãos, vamos entender esse negócio aqui. Eu já vou orar, faltam 10 minutos. Louvado seja Deus pelo tempo, Ele está quase estático. O Espírito Santo que habita em nós e que nos selou para o dia da redenção é o penhor desse resgate e a garantia daquilo que Ele começou. Ele completa, é Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, quem começou? Não foi o Bolsonaro, não foi o Lula que está na cadeia. Aquele que começou a boa obra, quem começou? Deus. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, isso não é promessa de homens, é promessa do Deus de todos os homens. Aquilo que Ele começou, Ele vai completar, querendo Satanás ou não. Ele vai fazer no tempo dele, e nem vai pedir satisfações aquele maldito daquele Satanás. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele controla tudo, Ele sabe de tudo. E a qualquer hora dessa a trombeta soa, e nós abrimos os olhos naquela mesa, e nos assentaremos com Ele na mesa, e viveremos com Ele pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. A nossa mais gloriosa herança é o próprio Deus. O Salmo 73 de Asaf diz: ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meu irmão, sabe qual é a sua herança na terra? Não são os imóveis dos seus pais, é o Senhor. Deus é a minha herança, diz o salmista. Deus é a sua herança. Nele você pode confiar, nele você pode descansar. Ele é o nosso tesouro, nele está o nosso prazer. Somos co-herdeiros com Cristo da sua glória excelsa, aquela mesma glória que o pecado havia nos privado, em Romanos 3:23. Enquanto não tomamos posse definitiva dessa herança imarcessível e gloriosa, cruzamos aqui vales escuros, desertos e caminhos espinhosos. Todos nós, todos, o sofrimento de Cristo sempre há de preceder a glória com Cristo. O sofrimento é o caminho para a glória. Não há glória sem sofrimento. Esse versículo 17 nos diz: se você que está aqui nessa noite não quiser sofrer, nós podemos fazer uma oração e Deus levá-lo agora. Se você crer nessa teologia que Deus levou na cruz as nossas aflições e as nossas doenças. Ei, irmãos, Deus não levou na cruz as nossas doenças. Não. Se não fora Paulo morrer com um espinho na carne, e Deus não tirou. O maior apóstolo da Bíblia diz em 2 Coríntios 12:7: tinha um espinho na carne e me foi colocado, mensageiro de Satanás, a fim de que me esbofeteasse. Porém eu pedi que tirasse de mim o espírito 3 vezes. Abre aspas aqui. Um judeu nunca ora 3 vezes, ele ora uma só. Paulo orou 3. Tira, 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 tira e tira. Aí quando Deus resolve falar e disse: Paulo,
A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar o espinho, porque se eu tirar, você se ensoberbece. Então, apóstolo, você vai ter que conviver com ele até o seu coração parar de bater. Primeiro o sofrimento e depois a glória. Agora eu termino com essa frase para você orar. É confortador saber que todos quantos participam do sofrimento de Cristo por vir, ouvirão de seus lábios as benditas palavras que eu anseio ouvir. As palavras de Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor.